semana. Eu falei, então você não vai escapar, né? Então eu convidei ele para trazer a palavra, para ministrar aos nossos corações nessa manhã. Eu gostaria de orar então pela vida dele, a Poliana que está ali, minha cunhados, a Paola e o Miguel, meus sobrinhos. Deus abençoe a vida deles. Então você mesmo aí assentado, erga sua mão, levanta sua mão para cá, vamos orar. Pai, nós rogamos as tuas bênçãos, ó Pai, sobre a vida do pastor Daniel. Pedimos que o Senhor fortaleça, que o Senhor dê a ele sempre direção, sabedoria, entendimento, ó Deus, que o seu ministério seja frutífero dentro da sua casa, primeiramente, e diante da tua igreja, para aquilo que o Senhor o chamou. Obrigada, Pai, por esse momento e pedimos, usa-o como instrumento teu. Fala aos nossos corações nessa hora. Nós te agradecemos e nós bendizemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Mas tem um presentinho da igreja para você. Aí. Ainda deu um Começou na presente. bênção. Bom dia a todos, a graça e a paz, amém? É bom estarmos aqui, né, como igreja, como amigos, como congregação. Nós, aproveitando, como a Gisele disse, o ensejo de estarmos em Araraquara, né, passando o final de semana ali, tem sido bênção na nossa vida. Nós estamos em Santa Cruz das Palmeiras, né, no momento nós estamos congregando na comunidade evangélica Filhos do Aba. Nós fomos ali para realizarmos a obra de Deus naquela cidade. Deus nos mandou para lá, nós moramos ali 30 anos em Araraquara e fomos enviados para lá, porque, como eu costumo dizer, Deus sabe o que faz, né? Muitas vezes a gente não entende o caminho do Senhor, mas Deus, Ele sabe como faz em nossas vidas. E nós estávamos ali congregando, o tabernáculo de oração, cumprimos o tempo, fizemos amigos, fizemos alianças, estabelecemos a nossa vida ali e não quisemos voltar para Araraquara. Enfim, coisas aconteceram e nós ficamos por ali. Deus nos direcionou, nós não contra a nossa vontade espiritual, mas muitas vezes contra a nossa vontade carnal. Não era o desejo, o plano nosso guiarmos a nossa vida para isso, mas resolvemos ficar e fundar, iniciar o ministério por conta nossa ali, e ficamos na cidade. Veio a pandemia, com tudo que aconteceu, nós fizemos planos para voltarmos para Araraquara diante da parada que deu, né, ali, e por meios que muitas vezes a razão não explica, né, e nós andamos por fé e não pela razão. Nós tentamos sair dali várias vezes e não conseguimos. Não por necessidade, ao contrário. Deus sempre abençoou as nossas vidas ali. Nós sempre prosperamos, as coisas sempre fluíram. E eu quero crer que é esse o motivo, muitas vezes, o qual nós não conseguimos sair daquela terra, né? Nunca planejamos ir para aquele lugar, mas enfim, Deus sempre nos abençoou naquela terra, como se aquele lugar, eu quero crer assim, que aquele lugar Deus tem tido e tem um plano para nós ali naquele lugar. Nós temos vivido ali, tem sido bênção, né? Temos feito novamente planos, mas todas as vezes que nós intentamos sair, Deus vem com uma esperança em nosso coração, com circunstâncias que nos guiam para ficarmos. Então nós estamos vivendo ali, congregando nessa igreja, porque o cristão ele não pode parar, né? Como já foi dito aqui hoje, nós temos que constantemente alimentar nossa alma na presença do Senhor, estarmos congregando como nos foi ensinado, não deixemos de congregar, né? Esse é um mandamento, uma ordem que nós temos dentro de nós. Então, dependendo do que você vive, independente do que você passe, o melhor lugar para você estar é dentro da casa de Deus, né? Eu costumo dizer que nós temos um algo dentro de nós que clama por isso, e muitas vezes isso é inconsciente, muitas vezes isso é automático na nossa vida, mas aquele que já provou do amor de Cristo, ele não consegue ficar longe. Nós podemos até nos afastar um pouco da presença, mas logo o Espírito vem, fala aos nossos corações e nós temos que retomar. E nós estamos ali, irmãos, esperando, nos preparando para uma tomada de decisão, e eu quero crer que
nós estamos no caminho do Senhor, né? No caminho da vontade daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então, se você lembrar, se você puder, durante a sua jornada, ore por nós ali, né? Nós fomos enviados ali não para buscar um crescimento financeiro, um crescimento material, nada. Nós, ao contrário, renunciamos o que tínhamos e fomos ali fazer aquilo que nós cremos que é a vontade de Deus para a nossa vida, né? Eu, quando olho a palavra, olho as Escrituras, eu vejo os homens de Deus vivendo o seu caminho. Hoje nós temos uma perspectiva de começo, meio e final dos homens que viveram a vontade de Deus, e você vê que o começo não tinha motivo, não tinha razão, não tinha propósito, e nós vemos o meio ali uma confusão de direção, mas quando nós olhamos para o final da vida dele, nós vemos que Deus tinha um começo, Deus tinha um meio e Deus tinha um final. E hoje nós, como igreja, estamos aqui porque esses homens ouviram Deus, esses homens doaram as suas vidas, esses homens se entregaram para que algo que para eles muitas vezes não tinha razão, e nós vemos isso nos conflitos internos descritos na palavra, né? Você vê muitos deles, às vezes até reclamando do que estavam vivendo, murmurando, e Deus ali direcionando através de circunstâncias. Mas nós vemos e desfrutamos hoje de uma grande obra que vem sido escrita desde a fundação do mundo, desde a criação do homem. Então, isso é o que eu estou vivendo, mas talvez eu quero crer que é o que também você está vivendo. Às vezes nós olhamos para a nossa existência e nós não vemos muito nexo, né? Nós não vemos muito entendimento naquilo que nós estamos passando, mas cremos que Deus, penso nisso, Deus, em certo momento, Ele vai juntar isso tudo e Ele vai fazer com que o seu plano, o seu propósito aconteça. Eu sempre digo isso, eu trabalho com construção civil, é o meu ramo, é aquilo que eu amo em fazer. E quando você imagina esse prédio que nós estamos aqui, a luz que está pendurada, ela só está pendurada lá, porque enterrado aqui debaixo, tem um monte de grão de areia, um monte de grãos de terra, e tudo ali forma um conjunto para que a luz ficasse acesa ali em cima. Então muitas vezes nós não somos a luz acesa lá em cima, mas nós podemos ser o grãozinho de areia que está lá enterrado, lá no fundo, e por mais que pareça ser insignificante, mas sem aquele grão de areia ali, a luz não estaria lá em cima. Então nós olhamos para a nossa vida, nós ficamos esperando uma importância diante da sociedade. Mas diante de toda a obra desse prédio, aquele grão de areia lá embaixo, enterrado, aquela barra de ferro, ou seja, o que for que está lá embaixo, ele tem um propósito de sustentação em toda a construção. Então às vezes a gente olha a nossa vida e o mundo nos força isso a nos diminuir. E você olha para você e fala assim, eu nem vou mais, eu nem sou tão importante assim, mas para Deus, irmãos, todas as coisas tem a sua importância, e Deus, Ele dá essa importância. Talvez você, como ser humano, não olhe para outro ser humano e dê o real valor que esse ser humano tem, mas Deus, Ele dá. Dá, no entanto, que quando nós olhamos para toda a obra da criação e toda a obra vicária de Cristo Jesus, nós vemos que Deus, Ele equipara todas as coisas. Todas as coisas têm a sua importância igualada perante Deus, tanto a criação material quanto nós seres humanos. No entanto, que Jesus Cristo, Ele deu a vida por todos de igual modo, né? Nós não quero juntar a escola de manhã com a administração, mas nós vemos que Deus, Ele não faz acepção do pastor que está aqui na frente para o membro que está sentado, né? A separação eclesiástica para que o corpo cresça, mas a nível de cristianismo, irmãos, todos nós somos dependentes, todos nós somos alcançados e todos nós desfrutamos dos mesmos benefícios perante Cristo Jesus. Então, se porventura você, e eu creio que o Espírito ele conduz a ministração para os corações, né? Se você por certo momento tem se sentido inferior, se você por certo momento tem encontrado perdido um pouco no contexto da sua vida, busque em Deus,
né? Ore para Deus, busque a presença do Senhor, que eu sei, irmãos, que Ele vai gerar circunstâncias, Ele vai mostrar a você que você tem um propósito, né? Você tem um projeto que está em andamento, Deus tem um projeto em andamento na sua vida, e você precisa se alimentar da esperança que só Jesus Cristo pode te dar. Amém? Nós estamos ali e eu creio nisso, irmãos. Por mais que às vezes eu olhe para a circunstância e fique um pouco aí como um astronauta no espaço, ali sem uma sustentação física e material, mas eu creio que Deus está guiando. Amém? Eu queria entrar na palavra. Gostaria, se você puder abrir a sua Bíblia em Hebreus, capítulo 3. Eu quero usar apenas uma parte do texto, né? É um pouco difícil a gente ficar às vezes sem o contexto, mas a gente vai tentar explicar e eu tenho certeza que você vai compreender. E se você se permitir ser tocado pelo Espírito Santo, como nós já cantamos aqui essa manhã, o Espírito Santo vai, eu costumo dizer assim, dar um estalo, né, dentro do seu coração, e a área que você precisa ser tratado será a área que você mais vai se identificar com aquilo que Deus vai transmitir a você. Hebreus capítulo 13, nós vamos ler o verso 7, 8 e uma partezinha do 9 aí, para que você veja o texto como contexto. Amém? Diz assim, assim pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provocação, no dia da tentação no deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Amém? Assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz. Amém? Nós vivemos tempos onde nós somos inundados todos os dias por informação. Hoje é um dia importante para a nação, dia das eleições, onde existem debates acalorados aí, quem que pode, quem não pode, quem faz e quem não faz. Mas nós, como cristãos, nós devemos ter em primeiro lugar que quem dirige e quem controla a nossa vida é Deus. Como já ouvimos aqui no louvor, Deus ele já tem um caminho para nós, e eu sei que a igreja já aprendeu sobre isso. Deus ele tem algo já preparado para as nossas vidas. Então nós vivemos nessa terra, nós compartilhamos das coisas dessa terra, somos impactados pelo governo que governa essa terra. Mas sobre a nossa vida, acima do governo, acima das coisas do homem, está Deus, o seu plano glorioso para a nossa vida. Então, no ponto final da humanidade, eu e você, nós temos já anunciado o que está nos reservado. Mas nesse trilhar de caminho, nesse andar de vida, muitas coisas acontecem sobre nós. E esse é o ponto que eu gostaria de transmitir ao seu coração nessa manhã. E que você começasse, se não tem feito, começasse a olhar para isso dentro de você. Muitas vezes nós andamos a nossa vida sendo guiados por essas informações que, sem base, sem uma certeza, tem nos levado a uma insegurança, mesmo sendo cristãos, a decisões erradas, mesmo sendo cristãos, como nós temos visto hoje, a escandalizarmos o nome de Cristo, o Evangelho, a placa da nossa igreja, o lugar que Deus nos chamou, o ministério que Deus tem nos dado. Nós temos escandalizado porque estamos conduzindo a nossa vida, influenciados por informações, por palavras que não são direcionadas por Deus. Muitas vezes ignoramos o aprendizado que nós temos dentro da nossa igreja, porque alguém veio de fora, ou uma opinião veio de fora e é contrária para aquilo. E eu quero fazer uma pergunta ao seu coração e você responde para você mesmo. Qual conselho você tem seguido? Qual tem sido
a sua base de informação para tomar as decisões que fazem diferença na sua vida. Porque, irmãos, escolher entre manteiga e requeijão não vai impactar totalmente a direção da sua vida, mas você tomar a diferença, ir ou não para a igreja, isso vai ter uma atitude direta na sua vida. Porque, irmãos, nós vemos que muitas decisões que nós tomamos, elas, quem já viu tem muito isso hoje, a turma perde um tempão naquilo, eu não sei como, né? Que eles montam aqueles dominós assim, faz aquele monte de coisa, aí vai uma pessoa lá e derruba um, e ele vai derrubando e de repente forma, né? Tem até competições sobre isso. E existem decisões em nossa vida, que são como aquele primeiro dominó. Se for tomada errada, pode derrubar tudo aquilo que nós construímos. Eu tenho visto e tenho olhado pessoas nesse tempo que nós estamos vivendo, que estão passando por isso. Algumas decisões que tomaram acabaram com tudo aquilo que elas vinham construindo há um bom tempo em suas vidas. Pastor, mas o que isso tem a ver com o que foi lido? Ele diz assim, assim pois como diz o Espírito Santo, hoje se ouvires a sua voz. Irmãos, Jesus passou por essa terra, deu a sua vida, e como nós sabemos, Jesus está lá, junto ao Pai, esperando esse momento para vir e tomar a sua igreja, aqueles que creem no seu nome, como já foi falado. Mas nós temos hoje conosco aquele que nos guia, aquele que nos impulsiona, que nos direciona, que é o Espírito Santo, que muitas vezes é mal compreendido, é mal interpretado, é mal colocado em nossos corações, e nós muitas vezes nos encontramos perdidos, porque não paramos, como foi ministrado na oração, não paramos, fazemos silêncio para ouvir aquela voz de Deus que fala dentro de nós, principalmente nos momentos decisivos da nossa vida, principalmente quando nós temos que tomar uma decisão que vai guiar o nosso futuro, que vai nos nortear por um bom tempo em nossa vida. E por não ouvirmos a voz do Espírito Santo que brada dentro dos nossos corações, muitas vezes nós somos levados a sofrermos mesmo estando dentro da igreja, abandonarmos, e esse é o meu alvo essa noite, abandonarmos, apostatarmos da nossa fé em Cristo Jesus, não porque Deus não nos ama, não porque Deus nos abandonou, mas porque nós mesmos não ouvimos a sua voz e tomamos uma decisão que, ao invés de nos guiarmos para mais perto de Cristo, nos guiou para longe. Decisões que impactam diretamente em nossa vida física, financeira, material, e nós sofremos com isso. E se você olhar para a sociedade hoje, a maior parte das pessoas que habitam sobre a terra, elas conhecem Cristo, conhecem os benefícios de servir a Cristo, talvez pelo pai, pela mãe, pelo avô, pelo amigo, ou por alguém no serviço, ou até por você mesmo que está aqui nessa manhã. Mas essas pessoas, elas não são guiadas pelo Espírito Santo, elas não tomam, não se baseiam as suas decisões na vontade do Espírito Santo. Está escrito que as vontades do Senhor para as nossas vidas, elas são perfeitas. Existe todo um processo que muitas vezes nos leva a um desgaste físico, como nós vemos os homens na palavra de Deus, levam a uma entrega, levam a uma renúncia, levam a um sofrimento físico, mas quando você está sendo guiado pela vontade de Deus, através do Espírito Santo, você encara essas coisas com a cabeça erguida. Você passa por provações, por dificuldades, com consciência que você está caminhando para algo que será melhor. Não é isso que nós vivemos hoje aqui dentro como igreja? Talvez você está aí, eu estava de manhã todo congestionado, mas nós estamos aqui, nós estamos envelhecendo e morrendo dia após dia, e dentro da igreja. Isso, se nós formos olhar, é algo ruim, mas é algo ruim para o ser humano como ser humano, matéria. Mas andando na presença do Senhor, tudo isso acontece em nossa vida, e nós aceitamos de bom grado, porque nós sabemos que nós temos um lugar melhor reservado para nós, para chegarmos, e nós só vamos chegar nesse lugar, irmãos, se nós permanecermos aqui, se nós
vivermos essa vida, renunciando o descanso que você poderia estar tendo, o lazer, as coisas da sua vida, da sua casa ali, renunciando isso, estando dentro de uma igreja, dentro ou no meio da presença de Deus, porque é só através desse caminho que você vai chegar a herdar aquilo que Deus tem. Como já foi nos dito essa manhã, as coisas acontecem em nossa vida, as coisas, nós vivemos essas coisas para que a promessa de Deus se cumpra em nós. Nós precisamos, como igreja, ter essa consciência. O Espírito Santo, irmãos, ele fala aos nossos corações em todo o momento, direcionando o presente para que o futuro que Deus tem para nós aconteça. Então, quando você olha para o seu passado, é impossível, irmãos, nós sabemos disso, mudar o nosso passado. É impossível nós voltarmos atrás em decisões que nós tomamos, mas é possível olharmos para o passado não só nosso, mas de homens que passaram e viveram o Evangelho de Cristo Jesus, e tomarmos decisões pelo Espírito Santo hoje, que vai transformar o nosso futuro, porque está escrito: tudo que o homem plantar, ele vai colher. Tudo que o homem fizer hoje será projetado para o futuro. Então eu gostaria que você olhasse para a sua vida nessa manhã, e como está escrito assim, não endurecesse o seu coração para aquilo que o Espírito está falando dentro de você. Porque nós olhamos umas fotos aqui de manhã, quando eu olho para você, eu imagino assim, que você está feliz, que a sua vida está dando certo, e que emocionalmente falando, você está estável. Mas esse sou eu aqui olhando, e você olhando para mim, você pensa assim, você pode até pensar, é uma pessoa resolvida, uma pessoa assim, é uma pessoa que está tendo problemas. Nós só conseguimos olhar o exterior, mas existe um que está em nosso meio, que está dentro de nós, que Ele conhece o nosso coração, e está escrito que Ele conhece o nosso coração como nós mesmos não conhecemos. E esse um que está em nós, que impulsiona a nossa vida, Ele não conhece só o nosso momento presente, Ele conhece o nosso ontem, e Ele conhece o mais importante, o nosso amanhã, e Ele nos impulsiona aqui e agora, para que nós possamos trilhar a estrada asfaltada que Deus preparou para a nossa vida. Ele não vai nos obrigar, Ele não vai te forçar, mas Ele vai tentar te convencer de uma maneira ou de outra, por amor. A turma fala assim, por amor ou por dor. Eu não creio que por dor, mas por amor ou por uma experiência agradável ou por uma experiência desagradável. Ele vai tentar e Ele vai impulsionar você a andar naquilo que Jesus tem para você. E por incrível que pareça, irmãos, como foi dito, o pecado que está enraizado em nós por herança, nós tendenciamos a andar fora daquilo que é melhor para as nossas vidas. O melhor para as nossas vidas é o que Jesus tem preparado para nós. E, no entanto, que está escrito assim, que quando nós andamos na presença do Senhor, quando nós cumprimos com a sua vontade, as bênçãos, elas nos seguem, elas nos alcançam. Nós estamos andando, caminhando, e de repente algo de bom acontece na nossa vida, e fala assim, nossa, eu nem esperava. Nós encaramos as coisas de uma maneira diferente, porque temos esperança, como foi lido aqui. Você, de repente, eu tenho vivido isso, você olha para algo que aos olhos naturais é uma desgraça, é algo que não era ao seu favor, e você consegue contemplar ali uma obra de Cristo para a sua vida, para o seu crescimento. Mesmo muitas vezes uma perda se torna para você, que tem andado na presença do Senhor, sido guiado por Ele, como um ganho. Talvez não um ganho momentâneo, não um ganho presente, mas um ganho futuro. Porque muitas coisas Deus tira da nossa vida. E quando você olha com os olhos materiais, com os olhos humanos, você contempla tudo como benefício ou algo mal. Mas quando você olha com os olhos espirituais e anda com os olhos espirituais, você contempla que tudo que acontece, tudo, coisas boas e ruins, tem cooperado para o seu bem.
Eu quero dizer para você essa manhã que, independente do momento que você está vivendo, existe um que fala em seu coração o que é melhor para você. Ele diz: arrependa-te, mude o teu caminho. E não existe perfeição em nossas vidas, não existe, como foi dito hoje, não existe já uma plenitude em nós. Ao contrário, o tempo todo, constantemente, nós estamos sendo guiados e sendo moldados e sendo aperfeiçoados para, no momento em que Ele achar melhor, sermos tirados daqui, talvez por arrebatamento ou por morte, vamos dizer assim, natural, e chegarmos à plenitude com Cristo. O importante é, enquanto estivermos aqui, nós lutarmos, irmãos, com todas as nossas forças para vivermos aquilo que o Espírito Santo tem impulsionado, porque é isso que vai fazer a diferença. É isso que é fé, é isso que é praticar o Evangelho, é ter as limitações, ter as dificuldades, ter os defeitos, mas lutarmos contra isso dentro da palavra, cada um com a sua força, porque o Espírito ele conduz cada um ao seu propósito, cada um ao seu momento. Talvez o que eu estou dizendo aqui não tenha tanto impacto na sua vida, mas talvez na vida da pessoa que está ao seu lado. Isso está fazendo a diferença na vida dela. Como eu disse, como nós vimos, para uma pessoa que ela chega no Evangelho agora, cada palavra é olhada de uma forma diferente daquele que já está há 40, 50 anos. Eu falo, irmãos, porque eu já vivi isso. Eu entrei dentro da igreja, o irmão abriu lá, vamos ler Salmo 23. Oh, Jesus, de novo. Pastor, nossa, que é isso? Irmãos. Porque é difícil para alguém que já está andando no caminho viver um discipulado. Eu já vivi isso, mas tem gente que não viveu. Mas se você prestar atenção, e eu acho isso maravilhoso, irmãos, e isso é a palavra que se cumpre, né? Porque a palavra do Senhor ela se renova todos os dias, a cada manhã. Se você olhar aquela palavra que ela já foi pregada a você, e você prestar atenção e olhar com aquilo que o Espírito Santo está falando ao seu coração, aquela palavra que você já ouviu inúmeras vezes, ela vai falar de uma forma diferente, porque cada dia é um dia diferente, cada dia é uma luta, cada momento é um momento em nossas vidas. Talvez se eu voltar aqui e repetir esse mesmo sermão daqui a um ano, ele vai falar em outra área na sua vida. O que nós temos que fazer é olhar para tudo aquilo que nos vem direcionado para nós e termos essa sensibilidade de ouvir a voz do Espírito que brada dentro dos nossos corações, tentando nos moldar à sua vontade. Porque eu quero crer assim, que a melhor condição que o ser humano pode chegar andando sobre essa terra, não é a sua perfeição como ser humano, mas é o se dobrar, o renunciar à sua própria vontade, ao seu próprio desejo, às suas concupiscências, aquilo que ele mesmo quer para si, para viver a vontade de Deus. E pode ter a certeza, irmãos, que a vontade de Deus ela vai de encontro com a sua vontade, ela vai de encontro com o desejo da sua carne. Estou dizendo que você tem que sair como esses fanáticos religiosos, né? Mas olhe para dentro de você. Deus ele não espera uma mudança do dia para a noite, mas Ele espera uma mudança diária e constante na sua vida. Uma renúncia, uma tomada de decisão que faça a diferença lá no seu futuro. Somente para justificar, e a gente encerra assim, ele diz assim, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação do deserto. Aqui ele está falando lá em Moisés, né, o texto que antecede fala que Cristo, o plano de Cristo, a vontade de Cristo, ela é superior àquilo que aconteceu a Moisés, porque tudo que aconteceu lá no passado serviu para aquele povo, e Cristo ele vem e ele dá essa comissão para nós que estamos hoje, vivendo na graça, vivendo no seu amor. E você vê que o povo ali ele endureceu o coração para a vontade de Deus. E o que aconteceu com aquele povo? Ele sofreu. Ele padeceu, a geração foi exterminada. E vamos ser sinceros, nós que olhamos hoje de um patamar superior, vamos dizer assim, que contemplamos
todo o tempo que foi corrido, eles precisavam viver tudo aquilo? Não precisavam, irmãos. Eles podiam simplesmente tomar uma linha reta, atravessar, tomar posse. E nós temos essa condição hoje aqui, irmãos. Nós temos tudo nos favorece nessa manhã para vencermos essa terra, porque temos o Espírito Santo, temos a palavra, a própria palavra, que eu creio nisso, que é o maior bem que a igreja possui, né? Algo que é impossível haver falhas aqui dentro. Não tem como você ler e ela não falar com você. Então, olha, o homem é corrupto, a pessoa ela se entrega ao momento dela, ela se vende. Leia a palavra e o Espírito vai traduzir para você a vontade de Deus através da palavra. Nós temos tudo ao nosso favor para vencermos. E a única coisa, um conselho que tem que ficar no nosso coração hoje, nessa manhã: não endureça o seu coração. Porque aos olhos naturais, muitas vezes nós somos impulsionados pelo Espírito Santo a tirar algo e nós olhamos para aquilo como perca, eu vou perder. Mas se o Espírito está te impulsionando, creia, abra mão, renuncie, que você vai ver que lá na frente você não estava perdendo, mas você estava ganhando. Muitas vezes nós achamos que vamos perder hoje de manhã, está tão bom para... Você não está perdendo, você está ganhando. Porque aquilo que você está ouvindo hoje, talvez não vai te alimentar hoje, mas coloca, como está escrito, coloca na sua mochilinha ali, guarda, porque passarão os dias, lança o pão, e lá na frente, possa ser que você necessite, o Espírito vai se encarregar de falar ao seu coração. Olha, lembra daquele dia? Não se sinta menor, Deus tem um projeto, Deus tem um propósito, Deus vai te usar, Deus vai te abençoar, e você vai ser bênção nessa terra, amém? Não permita que as influências do mundo abafem a voz do Espírito Santo dentro do seu coração. Irmãos, é tão fácil hoje, com tudo que nós estamos vivendo, nós desviarmos do projeto de Deus na nossa vida, mas não permita isso. Não permita que o que o mundo tem anunciado como natural se transforme em natural na sua vida, mas que possamos permanecer firmes na fé, porque o mundo está lutando contra isso daqui. O mundo luta para que você fique no mundo, e o nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é com Deus, amém? Feche seus olhos, se você puder, curva a sua cabeça, vamos orar. Pai, Tu és bom, Senhor, em todo o tempo, e nós Te louvamos, Senhor, pelas vidas que aqui estão. Tu és aquele, Senhor, que conhece o coração de cada um, Tu sabes, ó Deus, a necessidade de cada um, e eu creio, Senhor, no poder da palavra pregada, a palavra que divide, Senhor, a nossa intenção da intenção do Espírito Santo. A palavra, Senhor, que direciona, a palavra, Senhor, que instrui, a palavra, Senhor, que transforma as nossas vidas, Pai. E aquilo, Senhor, que eu não consigo, com o meu entendimento, transmitir, Senhor, aos corações, que o Teu Espírito, Senhor, e aquilo que já está plantado dentro desses corações, possa, Senhor, fazer florescer a Sua vontade, possa fazer com que nos enquadremos naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Tu és bom, Senhor, e nós cremos nisso. Que o Senhor ajude cada um de nós com os nossos conflitos, com os nossos medos, com, Senhor, as nossas diferenças internas, Senhor, os nossos conflitos internos, ó Pai, para que possamos viver a Tua vontade, viver o Teu querer a cada dia, Senhor. Ó Deus, assim eu Te agradeço, Senhor, por esse momento, por essa manhã, por esse domingo que o Senhor tem nos dado. Que o Senhor possa nos levar aos nossos lares, Senhor, na Tua santa paz, possa nos abençoar, Senhor, nesse restante de domingo, e se for da Tua vontade, Senhor, que nós possamos anunciar essa palavra, Senhor, que nós possamos semear, Senhor, aquilo que o Senhor tem dado aos nossos corações, na Tua casa, aqueles que estão lá fora e ainda estão, Senhor, com as suas vidas destruídas por tudo que tem acontecido, Pai. Em nome de Jesus nós Te pedimos, em nome de Jesus, Senhor, nós Te agradecemos por tudo. Amém, amém. E amém. Você pode se colocar de pé. Estenda suas mãos assim, eu vou ministrar da forma que a gente tem aprendido, amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, que
Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o rosto e que Ele te dê a paz. Que Deus abençoe a todos. Está encerrado em nome de Jesus. Amém. Existe nada melhor do que ser amigo de Deus, caminhar seguro na luz, desfrutar do seu amor, ter a paz no